Olá, queridos amados irmãos em Cristo, seja bem-vindo à nossa liturgia diária em família, amadurecendo na fé. Se a gente olharmos com a luz do Espírito Santo para o nosso passado, veremos tantas coisas que já passamos, enfrentamos, lutamos e hoje podemos analisar e ver de outra forma e como crescemos, como amadurecemos a nossa fé. Infelizmente, não crescemos mais porque não soubemos aproveitar melhor as circunstâncias em que vivemos ou que estamos passando, pois em cada batalha temos que usar estratégias diferentes para driblar as armadilhas que são colocadas pelos nossos inimigos, e em cada provação ou obstáculo tem uma lição a ser dada, aprendida, vivida, e dessa forma podemos amadurecer espiritualmente e nos tornar seres humanos melhores, maduros na fé e mais íntimos de Deus. E nessa intimidade saberemos ler as provações ou onde o inimigo irá atacar com a ótica da fé, pois o Espírito Santo nos guia, produzindo em nós os seus frutos, o amor, a perseverança, o domínio próprio, a mansidão, a felicidade, a fidelidade, a paciência, a alegria. Mas quando passamos pelas provações e desistimos, desanimamos, deixamos o caminho da salvação, e deste modo o abutre vem e come a semente. A semente não amadurece, não cresce na fé. Ela passa a ser um morto-vivo, pois não tem testemunho de vida para dar. Quando passamos pelas dificuldades da vida, devemos ser como as árvores que encravam as suas raízes cada vez mais profundamente para uma maior aderência na terra, para poder absorver o líquido da seiva. Temos que cravar as nossas raízes mais profundamente em Cristo, em Jesus Cristo, para que possamos enfrentar quaisquer tempestade que possa surgir em nossos caminhos. Amados irmãos em Cristo, assim queremos mais e mais sempre nos levar a entender e compreender a este amadurecimento. Somos provados porque a prova nos gera perseverança em nossa caminhada de fé. Somos provados porque a prova nos gera experiência, sabedoria para lidar com as situações que iremos encontrar. Somos provados para não nos gloriarmos de nós mesmos, mas assim permanecemos humildes diante do Senhor. Somos provados para recebermos a recompensa de Deus ao suportar as provações, ao suportar as tentações, ao suportar os sofrimentos, ao suportar as doenças. Assim poderemos considerar, ou melhor, podemos considerar que tudo tem um propósito debaixo dos céus e que Deus tem o controle de todas as coisas. Somos filhos de Deus. Também estamos sujeitos a sermos provados da mesma forma que Cristo foi provado quando estava aqui conosco na terra. Basta sermos fiéis, sermos perseverantes em cada provação. Assim, iremos aprender, adquirindo experiência e humildade. Amados, que Deus nos abençoe. E assim queremos neste momento agradecer a cada um de vocês que estão conosco e assim permanece conosco, ajuda este canal da comunidade católica brasileira de Ulster a ir mais para frente, ajudar-nos a evangelizar, ajudar na evangelização. Mais uma vez queremos agradecer a vocês que estão nos ajudando com as leituras, com as reflexões. Que Deus continue vos abençoando. E neste momento, no nosso momento, nas nossas orações, possamos assim olharmos para a cruz de Cristo. Senhor Jesus, amado Filho de Deus,
O Senhor que vieste para curar os corações feridos e atribulados. Peçamo-vos, ó Pai, que curais os traumas que provocam perturbações em nossos corações. Pedimos em particular, Pai, pela falta de amor, que o Senhor cure os nossos pecados. Pai, nós te agradecemos pelo seu Filho Jesus Cristo, porque Ele vive e reina em nossas vidas. Lhe pedimos isso, ó Pai, em nome do vosso Filho Jesus Cristo. Amém. Primeira leitura, leitura do Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, o rei Agripa e Berenice chegaram a Cesareia e foram cumprimentar Festo. Como ficassem alguns dias aí, Festo expôs ao rei o caso de Paulo, dizendo: Está aqui um homem que Félix deixou como prisioneiro. Quando eu estive em Jerusalém, os sumos sacerdotes e os anciãos dos judeus apresentaram acusações contra ele e pediram-me que o condenasse. Mas eu lhe respondi que os romanos não costumam entregar um homem antes que o acusado tenha sido confrontado com os acusadores e possa defender-se da acusação. Eles vieram para cá e no dia seguinte, sem demora, sentei-me no tribunal e mandei fazer o homem. Seus acusadores compareceram diante dele, mas não trouxeram nenhuma acusação de crimes de que eu pudesse suspeitar. Tinha somente certas questões sobre a sua própria religião e respeito de um certo Jesus que já morreu, mas que Paulo afirma estar vivo. Eu não sabia o que fazer para averiguar o assunto. Perguntei então a Paulo se ele preferia ir a Jerusalém para ser julgado. Mas Paulo fez uma apelação para que a sua causa fosse reservada ao juízo do Augusto Imperador. Então ordenei que ficasse preso até que eu pudesse enviá-lo a César. Palavra do Senhor, graças a Deus. O Senhor pôs o seu trono lá nos céus. O Senhor pôs o seu trono lá nos céus. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e todo o meu ser, seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, não te esqueças de nenhum dos seus favores. O Senhor pôs o seu trono lá nos céus. Quantos céus por sobre a terra se elevam, tanto é grande o seu amor aos que o temem. Quanto dista o nascente do poente, tanto afasta para longe nossos crimes. O Senhor pôs o teu trono lá nos céus. O Senhor pôs o seu trono lá nos céus, e abrange o mundo inteiro seu reinado. Bendizei ao Senhor Deus, seus anjos todos, valorosos, que cumpris as suas ordens. O Senhor pôs o seu trono lá nos céus. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Jesus manifestou-se aos discípulos, depois comeram, e perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, tu me amas mais que estes? Pedro respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus disse: apacenta os meus cordeiros. E disse de novo a Pedro: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro disse: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus disse-lhe: Apacenta as minhas ovelhas. Pela terceira vez perguntou a Pedro: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro ficou triste, porque Jesus perguntou 3 vezes se ele o amava. Respondeu: Senhor, tu sabes tudo. Tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: Apacenta as minhas ovelhas. Em verdade, eu te digo, quando era jovem, tu te cingia, ia para onde queria. Quando fores velho, estenderá a mão e outro te cingirá e te levará para onde não queres ir. Jesus disse isso significando
com que a morte de Pedro iria glorificar a Deus. E acrescentou: segue-me. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Hoje a nossa reflexão nessa sexta-feira, 21 de maio, é mais fácil largar o osso do que enfrentar o cão feroz. Às vezes, esquecemos que o cão está preso e ele só vem nos atacar se enfrentarmos sozinhos. Somos muitos esquecidos das coisas que acontecem facilmente e relembramos deste fato se alguém cutuca a nossa ferida ou coloca um anúncio dizendo o nosso erro. Assim, parece que todos nós precisamos ir urgentemente a um psicanalista para tratar das nossas loucuras que se encontram dentro da nossa cabeça. Pois é assim que o mundo deseja que estamos, ou é assim que o mundo deseja que estejamos: loucos, birutas, gagá, vazios sem amor, sem esperança, sem vida. O mundo deseja sugar todo o nosso sangue, até a última gota. E foi dessa forma que Paulo enfrentou seus julgamentos, que nos fala na primeira leitura, como um bandido que não fez nada. Mas Paulo guardou o osso no coração e não acreditou nas palavras não acreditou nas palavras que os fariseus, que os saduceus, que aquelas pessoas julgavam. Ele confiava em Cristo. Ele acreditou nas palavras de Cristo quando Cristo pediu que ele desse seu testemunho de amor também em Roma. Agora, imagina que amamos tanto os nossos pais, nossos filhos, nossos esposos, nossas esposas, amigos, irmãos, e eles chegam perto de nós e nos pedem uma prova de amor, ou pergunta se nós os amamos. Prontamente dizemos que amamos, mas se eles insistirem nessa questão, gera em nós sentimentos e reações para o bem ou para o mal. Basta ver como está o nosso coração. Se o nosso coração estiver cheio das coisas do mundo, iremos responder como o mundo. Se nossos corações estiver cheios de Cristo, iremos responder como Cristo. E assim que Deus age em nossas vidas. É assim da mesma forma que Jesus Cristo perguntou a Pedro: se Pedro me amas, apacenta minhas ovelhas. No quesito que Jesus pergunta a Pedro a respeito deste amor, é simplesmente para que ele tenha consciência do que ele tem a fazer: apacentar as ovelhas de Cristo com amor. É assim que nós temos que agir durante a nossa vida, ao ir ao nosso trabalho, ao ir às nossas casas, ao ir à nossa escola, ou irmos em qualquer outro lugar. Agimos com amor, para apacentar as ovelhas de Cristo que se encontra perdida. Muitas vezes nós somos chamados a olhar essas ovelhas perdidas e apacentá-las para trazer de volta para Deus, trazer de volta para o rebanho, e assim possamos com amor para podermos agir. Por isso Cristo nos pergunta se nós amamos a Deus, se nós amamos a Cristo, porque Ele nos questiona dessa forma para nos colocarmos o nosso arco, a nossa hecha preparada, e se estamos realmente de acordo com os propósitos de Deus em nossas vidas. O amor de Cristo em nós faz com que nós trabalhamos para Cristo sem pensarmos em nós. Nós trabalhamos para Cristo sem pensar em nós, porque o nosso está com Cristo. E assim somos um. Este amor que Pedro e que Jesus questiona é aquele amor que une, é aquele amor que se torna um só. Pedro e Jesus, um só. Papa e Cristo, um só.
Então é este o momento na qual Jesus questiona Pedro, entre aspas, o questionamento. Ele pergunta a Pedro se amas, com o intuito que Pedro não largue o osso, não largue Cristo, não largue estar, olhar simplesmente todos os seus pensamentos, todos os seus seios, todos os seus olhares, esteja simplesmente em um, apacentar as ovelhas de Deus, para que eles possam, essas ovelhas, ir para junto de Deus. Agora, no outro sentido, dar como que Jesus passou para Pedro as ovelhas, na qual Deus confiou a Jesus a essas ovelhas. Agora cabe a Pedro apacentar essas ovelhas, porque Jesus confia em Pedro a estas ovelhas. É da mesma forma que Jesus nos confia a nós, como para nós ajudá-los também a apacentar essas ovelhas, esses nossos irmãos que aí se encontram perdidos neste mundo, para que possamos trazê-lo. O mundo, ele simplesmente quer confundir as nossas mentes, ele simplesmente quer fazer com que nós não compreendemos este amor de Deus e quer levar para um amor, aquele amor é passageiro, um amor que não leva a lugar nenhum, mas esse amor de Deus, ele nos une em Cristo. E esta união faz nós olharmos para os nossos irmãos como uma ovelha perdida e assim trazemos de volta. Olhar para os nossos irmãos com o amor de Cristo. Olhar para o nosso irmão com um amor puro, um amor sem malícia, um amor de compaixão. E este amor de compaixão faz com que nós irmos ao encontro desses nossos irmãos. Muitas das vezes, os nossos irmãos, essas ovelhas, muitas vezes o nosso irmão vem ao nosso encontro. E quando vem ao nosso encontro, assim nós precisamos ter o discernimento para nós compreender a situação que está acontecendo e assim ajudar o nosso irmão a ir encontro. É dessa forma que Jesus mais uma vez fala com Pedro, que ele, ao apacentar essas ovelhas, leva elas ao encontro de Cristo, para que Cristo possa fazer com que elas compreendam o que eles desejam. Não é Pedro, não é nós, é Jesus que faz. É Jesus que faz a obra. Não somos nós que iremos fazer nada. É simplesmente Cristo que nos dá. Pedro, esse é testado em seu amor em Cristo. Ele recebe de Cristo a nobre exigência e missão de pastorear todo o povo. E depois Jesus lembra sobre a sua árdua missão, dizendo: segue-me. No seguimento de Cristo, precisamos estar disposto à sua diversidade até chegar à cruz. E assim, mais uma vez, Pedro ele fica triste, porque Jesus perguntou 3 vezes se ele amava. E as 3 vezes que Pedro disse que nem conhecia, parece que nem conhecia Jesus, podemos imaginar o que teria pensado no sentido quando Jesus lhe perguntou 3 vezes se o amava. 2 vezes responde: também te amo, apelando pelo testemunho de Jesus. Na 3ª vez ele se cai. Tu sabes, tu conheces as minhas misérias, tu conheces dentro de mim, tu conheces a minha covardia, tu conheces os meus medos, mas tu sabes que eu te amo, tu sabes que tudo que eu tenho é teu, te amo do meu jeito, te amo do jeito que eu posso. Esse mesmo convite também é estendido para cada um de nós, dispormos e percorrer fielmente o caminho do nosso Senhor. Como Pedro diz: eu te amo, meu Senhor, assim também possamos dizer, mas com coração limpo e puro, humilde e suave na presença de Cristo. Que Deus, Pai Todo-Poderoso, derrama sua bênção sobre cada um de nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.